Salmo 5. Estamos dando prosseguimento à exposição no livro dos Salmos. Estamos no Salmo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, na riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, com a sua língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, estamos diante do Senhor, da tua casa, do teu santo templo, para ouvir a tua voz logo de manhã, Senhor. E para que o Senhor também ouça a nossa voz através das nossas orações. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra inspirada, suficiente, que saiamos daqui edificados e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, este salmo é a oração de um justo. Ele está angustiado, aflito, e por isso mesmo ele ora. Esta é a melhor coisa a fazer quando nós estamos angustiados. Orar ao nosso Deus. Elevar logo pela manhã a nossa voz ao seu trono de graça, bondade e misericórdia. O motivo da angústia do salmista é que os seus inimigos injustamente se levantaram contra ele. Veja, no verso 5 ele diz que eles são arrogantes. No verso 6, eles são mentirosos e fraudulentos. Certamente estavam levantando calúnias contra o salmista, mas, além disso, eles são sanguinários, violentos. E a própria integridade física do autor está em risco, está em perigo. Quando você é ameaçado e a sua integridade física está em jogo, você fica preocupado. Um dia desse fiquei sabendo de uma pessoa conhecida que recebeu essas ligações de fraude, evidentemente, mas a pessoa do outro lado era tão violenta nas palavras, com as ameaças, que a pessoa acabou fazendo uma transferência em dinheiro, com medo daqueles bandidos que estavam do lado de lá realmente tirarem sua vida e fazerem mal para a sua família. É muito, muito difícil você receber uma ameaça de morte. E o salmista então está angustiado, mas ele clama ao Deus da sua justiça. Portanto, eu vou chamar então este sermão de uma oração confiante. Uma oração confiante, em primeiro lugar, é uma oração pactual. Versos de 1 a 3, acompanha comigo. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro.
De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Veja, o salmista diz: dá ouvidos, Senhor. Ele usa a palavra Yahvé, o termo pactual, o Deus do pacto, da aliança. Ele diz ainda: escuta, Rei meu e Deus meu. Yahvé, que é Senhor, é também o seu Rei e é também o seu Deus. Palavra aqui Elohim, também traduzida como juiz. E, portanto, ele apela para o poder, a misericórdia, o pacto de Deus e para o seu juízo. Deus, como juiz, executa a justiça na terra. Estes títulos, meus irmãos, Deus meu e Rei meu, denotam um relacionamento pessoal com o Senhor, um relacionamento pactual, uma aliança, uma filiação. É como na oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus. É uma filiação, é um filho achegando-se ao seu pai. Aqui é um súdito achegando-se ao seu rei, um adorador achegando-se ao seu Senhor, ao seu Deus. Ele usa aqui, então, meus irmãos, esta linguagem pactual, porque em Israel, Deus é o Senhor do seu povo, da sua aliança, e também o juiz. Ele também é aquele que governa as nações. E, portanto, ele se achega a este Deus, o Deus do pacto. Não é apenas um desconhecido diante de um Deus. Não é apenas um desconhecido diante de um juiz ou Senhor. É um adorador que tem comunhão com o seu Deus. Quando você vai orar por alguém que está enfermo e essa pessoa não é convertida, inclua também a conversão dele. Inclua a conversão dele. As pessoas muitas vezes nos pedem para orar. Ora por mim, ora pela minha mãe, pelo meu pai que está enfermo, está doente. Mas ele não é convertido. Claro, isso não impede que eu ore por essa pessoa. Mas eu devo incluir também nesta oração a salvação dessa pessoa. Porque orando pela cura, ele evidentemente pode ser curado, mas o que é então esta cura física? E ele possa viver aqui mais 10 anos, 20 anos, 5 anos, e passar a eternidade no inferno. Então, a oração é sempre uma oração pactual, é uma oração de um filho ao pai, alguém que conhece, que se relaciona, que tem uma aliança com esse Deus. Muitas vezes as pessoas querem apenas as bênçãos advindas deste Senhor, mas ele não é de fato o Senhor das suas vidas. Então a oração é uma oração pactual, a oração do salmista. E esta oração litúrgica assume também um aspecto jurídico. O Senhor a quem ele ora é o Deus da sua justiça e que executará a justiça na terra. Por isso mesmo que nós podemos ver em 1 Coríntios, quando Paulo fala acerca do culto, o culto tem uma natureza litúrgica, mas também tem uma natureza jurídica, porque Deus julga. No culto, Deus salva e também condena. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, profetizar aqui é proclamar as palavras reveladas de Deus. O pastor é um profeta, quando ele traz a palavra de Deus aos seus ouvintes. Quando todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. O culto também é um tribunal. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o salmista se apresenta diante de Deus com esse conceito de que o Senhor tem
um relacionamento pactual com Ele. E, portanto, ele clama ao Senhor para que ouça a sua oração e para que o Senhor execute juízo e justiça contra aqueles que o perseguem. O salmista diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. O autor ora para que Deus ouça as suas palavras audíveis, aquilo que ele falou, proferiu, mas que Deus ouça também as suas palavras que ele não disse, mas ele cogitou, ele meditou, que ele balbuciou, é o seu gemido, ou a sua meditação, como diz a revista corrigida. A Nova Bíblia Viva captou bem essa mensagem quando traduziu do seguinte modo: Senhor, ouça as minhas palavras, escute a oração que eu faço em silêncio. Há aquela oração que você pronuncia de maneira audível, sonora, mas há aquela, meus irmãos, que você está tão angustiado que você nem consegue pronunciar uma palavra. Você chega diante de Deus e você começa a balbuciar algumas palavras. Mesmo essas, o Senhor está escutando e ouvindo. É a oração de Ana. O texto diz que Ana não proferia palavras, mas ela balbuciava diante do Senhor, a ponto que o sacerdote pensou que ela estava embriagada porque não entendia as suas palavras. E ela disse: não, Senhor, não estou embriagada. Eu estou derramando meu coração perante o Senhor. E o Senhor ouviu aquela oração. A palavra de Deus diz em Romanos que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que bênção, meus irmãos. Então, nessa confiança, o salmista se apresenta ao Senhor logo de manhã, cedinho. Deus já ouve a sua voz, a sua oração. Veja, ele está usando aqui uma linguagem litúrgica, porque em Israel, tanto no tabernáculo como no templo, aqui no tempo de Davi, não havia o templo, somente após Salomão, mas havia o tabernáculo onde estava a Arca da Aliança, e o salmista está fazendo referência àquele sacrifício que era oferecido logo pela manhã e o outro à tarde. E ele diz: de manhã eu já estou diante de Deus, e a minha oração já é elevada aos seus ouvidos, e por isso mesmo nós cremos que Deus é o Deus do pacto e ouve a oração dos seus servos, dos seus filhos. Se você está angustiado, preocupado, não sabe como será o dia de amanhã com relação às suas finanças, ou à sua família, ou alguma situação que está tirando a tua paz, eleva a tua voz, a tua oração, o teu clamor, o teu gemido diante de Deus, que é o Senhor do pacto e é misericordioso. Mas uma oração confiante, meus irmãos, é pactual, mas também penitencial. Olha o que diz o verso 4 a 8. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. O salmista está fazendo uma oração imprecatória e ele entende que os arrogantes são excluídos da face do Senhor. Os arrogantes, por causa dos seus pecados, são julgados e são punidos. No entanto, perceba, isto não significa que o salmista está sendo admitido na presença de Deus por causa das suas virtudes. Não. Ele olha para o arrogante, considera o pecado dele,
mas ele também olha para si. E ele também entende que, se não fosse a misericórdia de Deus, ele também seria banido da face e da presença do Senhor. A entrada do salmista na casa de Deus está baseada tão somente, veja, no verso 7, pela riqueza da tua misericórdia. Olha o que ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do seu santo templo no teu temor. Não é pela justiça própria, não é pela sua virtude, mas é pela misericórdia de Deus. O arrogante não entende isso. E por isso mesmo ele é banido da presença do Senhor. É por isso que a oração que Deus ouve é uma oração penitencial, é uma oração que reconhece a si mesmo, aquele que ora, o adorador, reconhece a si mesmo como pecador. E ele clama ao Senhor a sua misericórdia. Assim também na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, como também perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Veja, estar na presença de Deus tem que ser uma atitude penitencial. É olhar para o próprio coração e ver que não tem justiça em nós e por isso necessitamos desesperadamente da justiça de Cristo. Ele diz: entrarei em tua casa. Esse templo terreno, aonde ele adentra, é apenas um mero símbolo da morada celestial onde Deus habita. E, portanto, o adorador o procurou, em última análise, a entrar não apenas num edifício, mas em uma presença viva, santa e misericordiosa, a presença de Deus. Quando você adentrar a esse templo, lembre que você não está entrando apenas em um templo físico, mas você está entrando na presença de Deus, o Deus do pacto, o Senhor, o Rei, o Juiz, aquele que julga retamente. Lá em Hebreus capítulo 4:16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É assim que nós adentramos a casa do Senhor, como alguém desesperadamente necessitado da misericórdia de Deus, não com justiça própria. E por isso o salmista também clama: endireita diante de mim o teu caminho. Na linguagem da Revista Corrigida, ele diz: aplana o meu caminho. Ou seja, Senhor, não me deixe trilhar por caminhos tortuosos, pelo caminho dos ímpios. Veja, mais uma vez aqui, a ideia do Salmo 1, que abriu todo o saltério: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E o salmista clama a Deus que, pela misericórdia de Deus, ele permaneça no caminho endireitado pelo Senhor e não possa caminhar por caminhos tortuosos. Não é a sua inocência que o impulsiona a entrar no templo, mas é a bondade, é a lealdade de Deus. Estes versos descrevem a justiça de Deus como juiz, como dissemos. Aqui no verso 4 ele disse: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Ou seja, Deus, por ser justo, não se agrada com a iniquidade. Verso 5 ele diz: aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Preste atenção, verso 5. Aborreces a todos os que praticam iniquidades. Há um erro no meio cristão, sintetizado numa frase que diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é verdade. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. O salmista diz aqui: aborreces a todos os que praticam
iniquidade. Deus aborrece daquele que peca, que pratica iniquidade contra ele. E de que maneira Deus pode amar o pecador? Somente em Cristo. Então Deus ama Jesus, seu Filho. Quando Jesus foi batizado e também no Monte da Transfiguração, Deus falou: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele ama o seu Filho Jesus e ama os que estão em Cristo Jesus. Porque ele os olha não como pecadores, mas como justificados pelo sangue de Cristo. Mas aquele que é arrogante, que não tem Jesus como seu Senhor, como seu justificador, Deus continua aborrecendo. Portanto, é Cristo quem nos salva, nos liberta, nos perdoa, nos torna justos aos olhos de Deus, porque Ele nos olha a partir da justiça de Cristo. Deus é irreconciliável com a injustiça e também com os injustos. Ele é irreconciliável com o pecado e também com os pecadores. Agora você entende por que a sua necessidade de Cristo. Cristo não veio apenas dar um bom exemplo, morrer, falar de amor, mas Cristo também veio falar acerca desse estado de condenado que nós estamos. Quem crê em mim não é julgado, o que não crê já está condenado e sobre ele permanece a ira de Deus, portanto não crê no Filho do seu amor. Veja, ele ama Jesus e ama os que estão em Cristo, mas ele odeia o pecado e aquele pecador impenitente, arrogante, que não se lança diante da sua graça e misericórdia. Portanto, a oração confiante é uma oração pactual, é a oração de um filho se dirigindo a um pai amoroso. A oração confiante é uma oração penitencial, é aquela oração daquele pecador que se reconhece como miserável e chega diante de Deus baseado não na sua própria justiça, mas na justiça de Cristo. A oração confiante, em terceiro lugar, é uma oração doxológica. O que significa doxológica? A palavra doxa significa glória. É uma oração que glorifica o nome de Deus. Veja o versos 9 a 12. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Que bênção! Ser alvo desta misericórdia, bondade, amor do nosso Deus. Nós temos aqui, mais uma vez, o nós e o eles. O nós, aqueles que estão em Cristo, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, aqueles que andam nas veredas da justiça. E temos os arrogantes, os que se rebelam contra o Senhor, verso 9 a 10. E nós temos os que regozijam-se nele, versos 11 a 12. Esta oração imprecatória, que diz, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Veja, a oração imprecatória nunca é uma sede de vingança. A oração imprecatória não é um pedido de vingança pessoal. Não. A oração imprecatória é um pedido para que Deus possa vindicar a sua santidade, justiça e a sua glória. Para que Deus manifeste o seu poder, glória, bondade, misericórdia, quando os ímpios são punidos. Paulo citou este salmo em Romanos 3, capítulo 13, quando disse, a garganta deles é sepulcro aberto. Paulo estava então falando sobre o estado degenerado de toda a humanidade, que caiu em pecado, desonrou o nome do Senhor, e por isso o estado da humanidade é essa.
debaixo do juízo de Deus, da sua ira. Mas aqueles que olham para Cristo são justificados. Olham em arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Essa é a síntese da conversão. Conversão não é apenas porque em algum momento você chorou no culto ou em alguma situação e se emocionou. Claro, o culto também é emocional, ele envolve todo o nosso ser, mas tem gente que confunde. Geralmente eu pergunto, quando foi que você se converteu? A pessoa fala, num dia tal, eu chorei. Espera aí, mas você compreende o que é a conversão? Você compreende o seu estado de pecador diante de Deus? Você entende a consequência do pecado? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte eterna, a condenação, o juízo. Você entende o que Deus fez para te libertar do pecado, enviando Jesus Cristo para te salvar? E você entende que você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, o que a Bíblia chama também de receber Jesus. Todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só fará isso se arrepender dos seus pecados. No sermão de Pedro, quando perguntaram, o que faremos, irmãos? Ele disse, arrependam-se. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, meus irmãos, o salmista, ele não está pedindo aqui uma vingança pessoal, mas ele está dizendo que aqueles que cavam uma cova, armam uma cilada, que eles caiam na sua própria cilada, que eles caiam nesta própria cova que cavaram, porque se rebelam contra Deus e não querem aceitar o senhorio, a paternidade amorosa desse Deus. Provérbios 26, 27 fala isso, quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Aqui nos lembra aquele desenho, lembra do Papaléguas? Coiote e o Papaléguas. O coiote sempre armava uma cilada contra o Papaléguas, você lembra disso? Aí ele calculava, fazia cálculos complicadíssimos, né? Cálculos matemáticos, aí assim e tal, e vários cálculos complicados, e aí pegava uma pedra enorme e colocava num penhasco, e quando o Papaléguas ia passando, aí a pedra era, o botãozinho era acionado, mas a pedra não caía no tempo, o Papaléguas passava direto, e quando o coiote ia olhar por que não caiu, aí ela caía na cabeça dele. Então o salmista está dizendo assim, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Ou eles confiam no Senhor, ou eles se lançam diante da graça, da misericórdia, em arrependimento e fé, ou então eles cairão nas suas próprias ciladas e armadilhas. É isso que Paulo diz também. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E por isso Deus entregou tais homens às suas próprias paixões. Deus os entregou às suas próprias maquinações. Os que vivem sob a proteção de Deus podem cantar com alegria, porque sabem que estão num abrigo seguro. Por isso que o salmista diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo, verso 12, e como escudo o cercas de benevolência. Como Jó, o texto diz que Jó, Deus construiu uma cerca ao redor dele, e Deus cuidava de Jó e protegia, e por isso ele era um homem abençoado. Quando Deus tirou aquela cerca, então todos os males vieram sobre ele. E Jó, por ser um homem temente a Deus, continuou entendendo que Deus tem o direito de lhe dar o bem e também o mal. E depois Deus lhe restituiu em dobro. E continuou cercando de benevolência. Deus faz assim com o justo. Para concluir, meus irmãos, aquele que encontra refúgio em Deus tem uma fonte de júbilo para toda a vida. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. O salmista ora, no final,
No início, o salmista clama e no final da oração, ele exalta o nome de Deus. Ele já agradece ao Senhor. Ele já reconhece que Deus, independente do que aconteça, Deus o está cercando com a sua bênção e a sua benevolência. É uma oração confiante, meus irmãos. A exemplo de Cristo, o cristão perseguido, caluniado, necessitado, pode fazer deste salmo a sua oração e o seu cântico logo pela manhã. Deus ouve a tua oração logo pela manhã. Quando você acorda, Ele já ouve a tua súplica, as tuas ações de graças. Assim como o salmista, baseado na misericórdia e na bondade de Deus, vamos apresentar ao Senhor as nossas orações, com confiança, com fé, de maneira penitencial, humilde, sabendo que nada merecemos, mas Ele é bondoso, e pela sua bondade Ele nos cerca com a sua bênção. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar um cântico, vigilância e oração. Oremos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos conforta, Senhor, pela qual sabemos que também podemos recorrer a Ti em todos os momentos, ó Pai. Ó Deus, nós queremos orar aqui pela Michele e sua família, que está enlutada, ó Deus. Michele que perdeu seu pai, momento de dor, de luta, de tristeza. Ministra, Senhor, o bálsamo, o consolo do Santo Espírito, ó Pai. Traga, Senhor, a fé, a firmeza, a segurança em Cristo. E que esta família, ó Pai, encontre em Jesus o consolo e também a salvação. Ó Deus, nós oramos aqui pela Hilda, irmã da nossa querida irmã Irma. Tem misericórdia, ó Pai, que a Tua graça, misericórdia a alcance. Ministra também, ó Deus, o consolo, o bálsamo, afofa, ó Deus, o seu leito. Abençoa a Irma e toda a sua família, ó Deus, que tem acompanhado, ó Deus. Ministra o refrigério, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, pela irmã Alaide, que está com esse problema na vista, Senhor. Em nome de Jesus, põe Tua mão de cura, de poder, misericórdia e restauração, ó Pai. E pelos demais irmãos que sofrem, ó Deus, alguma luta na família, em alguma outra área da sua vida, Pai, que possamos olhar para o Senhor com esta confiança. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.